Hi, my name is Darby. Olá, meu nome é Darby Kempsey, sou a diretora de comunicações e relações com produtores da Texas Wheat Producers Board. Hoje eu tenho o privilégio de lhes apresentar o relatório de qualidade da safra 2021 para o Hard Red Winter para a região do tributário do Golfo. Esperamos que no futuro possamos nos encontrar pessoalmente, mas espero que a informação apresentada hoje neste formato seja útil na sua tomada de decisão de compra. Quando falamos sobre o trigo Hard Red Winter, é uma das classes mais essenciais nos Estados Unidos. É a maior classe produzida. O Hard Red Winter tem diferentes aplicações e usos, sendo que o uso primário é em pães. Também pode ser utilizado em cereais, macarrões, farinhas e também funciona muito bem como uma farinha de mistura e pode também ser usada para o uso de suas classes de trigo doméstico. Os destaques. Nós enfrentamos muitos desafios porque esta região de tributários do Golfo enfrentou condições de cultivo que nos levou a maior produtividade e, portanto, menos proteína. Na região do Pacífico Noroeste, tiveram uma seca muito significativa e, por isso, a qualidade é muito diferente da que temos no Golfo. Nos Estados Unidos, aproximadamente 80% deste trigo produzido é exportado pelo Golfo do México. Vou me referir a esta região como tributários do Golfo. E os dados que apresentarei vêm dos estados naquela região: Nebraska, Kansas, Oklahoma, Colorado e Texas. O trigo que é produzido nesta região vai ser exportado, isso usando o sistema ferroviário diretamente do México aos portos do Texas. Um ponto que eu gostaria de destacar sobre os tributários do Golfo e da região do Pacífico Noroeste é que a linha entre essas regiões é muito flexível, ou seja, nós conseguimos garantir a disponibilidade de qualquer especificação. Quando nós falamos sobre esta safra na região dos tributários do Golfo, observamos que as condições de plantio são mais favoráveis que do ano passado, com uma produtividade maior e maior produção que no ano anterior. Mas na região do Pacífico Noroeste, eles enfrentaram a seca, ou seja, a produtividade e a produção diminuiu de maneira significativa. E nós continuamos a fazer pesquisa e desenvolver novos cultivares para podermos, então, enfrentar esses desafios do meio ambiente e, assim, manter também a qualidade. Agora que nós tivemos a oportunidade de falar sobre o panorama geral, vamos falar sobre as características, então, de moagem e do grão, aqui com os valores também do teste de 1.000 grãos, a qualidade de proteína, que nos permite produzir volumes da massa como esperado e produtos finais também muito bons. E nós temos também que considerar que na compra nós teremos um tempo de mistura menor e menos resistência. Mas, de modo geral, esta é uma safra bastante funcional e bastante sadia. Quando avaliamos a distribuição das classes, ou dos graus, melhor dizendo, comparado ao ano passado, 90% foi classificado como US Number One. No ano passado, o percentual era de 79%. Distribuição proteica. Nós temos um pouquinho daquele teor mais baixo de proteína, aumentando para 54%, mas ainda assim aproximadamente 50% apresentam teor médio alto de proteína. No ano passado, os números foram um pouquinho diferentes, isso em função de fatores ambientais, umidade excessiva, também uma colheita mais tardia. E esses são alguns dos fatores que produzem uma safra com menos proteínas. Quando nós falamos de mais produtividade, nós temos que falar em menos proteína. Nós vamos também avaliar os dados desta safra comparando ao do ano passado e a média de 5 anos para fatores como proteína, peso do hectolitro, peso de 1.000 grãos e dados da farinha. É importante enfatizar que nós temos diferentes fatores ambientais este ano que serão discutidos quando falarmos dos dados. Quando falamos dos dados da classificação, nós temos hoje um peso de hectolitro menor. Isso tem uma correlação direta com o aumento da produtividade, mas o peso do hectolitro estava acima também em que a média proteica com um peso de hectolitro de 60,6 libras por bushel a 79,7 quilogramas por hectolitro.
e a amostra média de 60,5 libras por bushel ou 79,6 quilogramas por hectolitro. Quando avaliamos a distribuição, 61% das amostras coletadas estavam acima de 60 libras por bushel ou 78,9 quilogramas por hectolitro. Este ano, assim como os pesos de hectolitro mais baixos, nós vimos também menos proteína em função do aumento da produtividade. Mas o teor proteico ainda está numa boa concentração quando comparado às médias do ano passado e de 5 anos. A safra de 2021 na região do Golfo apresentou um teor proteico de 11,6, comparável ao do ano passado, de 11,8 e a média de 5 anos de 11,7. Vejam que também a umidade está dentro das médias para os últimos 5 anos. Este ano a umidade foi de 11,4, comparada à do ano passado, 11%, e a média de 5 anos, 11,3%. Quando nós, então, separamos essas amostras, nós observamos que 34% delas tinham um teor de umidade de 11% ou maior. Também observamos que 44% das amostras tinham teor proteico de 11% ou acima. Quando avaliamos agora dados de não classificação, nós observamos muitas semelhanças entre 2020 e a média de 5 anos. Um fator que se destaca neste ano é o tamanho do grão. A média de 2021 para o grão maior foi 71%, comparado a uma média de 60% em 2020 e 65% para a média de 5 anos. Destaco também que o falling number para a safra deste ano foi 373 segundos. Apesar de termos algum retardo na colheita, ainda tivemos uma boa disponibilidade e qualidade. Com relação à distribuição do peso do grão, 26% das amostras ficaram entre 30 e 31,9 gramas e 26% entre 32 e 33,9 gramas. A nossa distribuição de falling number também demonstra que 46% das amostras coletadas para este ano ficaram entre 350 segundos e 374 segundos, e 35% entre 375 e 399 segundos. Agora vamos falar um pouco mais sobre a farinha. Diferentes alimentos demandam diferente performance da farinha. E lembre-se aqui, estamos falando das médias. A safra de Hard Red Winter atende uma variedade de necessidades na panificação e também dos moinhos. E é importante, então, que os compradores apresentem características específicas e falem com os especialistas do US Wheat Associates. Vamos, então, falar dos resultados dos testes. Com relação aos dados de farinha, apesar de nós termos menos proteína em função da maior produtividade, a extração nos moinhos ainda atingiu 75,1%. O mesmo pode ser dito para a proteína na farinha, 10,5% em 2021. Eu já falei do falling number. Este teste é vital para que nós possamos, então, identificar a integridade, avaliamos também a atividade de alfa-amilase. Este ano, a média do falling number foi 415 segundos, indicando uma safra sadia. Também o glúten úmido também está alinhado ao ano passado e da média de 5 anos, 26%. Um dos testes que nós realizamos para avaliar os dados da farinha é o teste de capacidade de retenção de solvente, CRS. Nós avaliamos, então, a capacidade da farinha de absorver a água durante a mistura e liberar a água durante a panificação. Aqui nós usamos 50% de água, 5% de sacarose, 5% de carbonato de sódio e de ácido lático. Vejam, então, que os resultados de CRC estão bem dentro do ano passado. E não temos dados de 5 anos porque este é um novo teste, mas esperamos apresentá-los no futuro. O seguinte é o farinógrafo. Farinógrafo, melhor dizendo, avalia, então, a massa feita com aquele farinha de trigo. A estabilidade foi de 8,9 minutos, acima da média de 5 anos. A taxa de absorção está alinhada do ano passado e a média de 5 anos, 57,9%. O teste seguinte é o alveógrafo. O alveógrafo avalia, então, o desempenho da panificação das farinhas e injetamos, então, ar numa
numa folha da massa que foi já estirada e vamos avaliar, então, a retenção e liberação do gás. P mede a pressão, a força que demora para que a gente consiga formar uma bolha e quanto maior o número, mais forte é a massa. O nosso P deste ano é 87 milímetros, maior que do ano passado e também acima da média de 5 anos. Perdão, a deste ano é 93,5. E L mede, então, a capacidade até que a massa se rompa. E aqui, se nós tivermos um número baixo, significa que a massa é fraca, e o número alto significa que nós temos uma massa mais resistente. O nosso L é de 64,1 milímetros, comparado a 2020, 77, e a média de 5 anos, 77,7 milímetros. Finalmente, temos o nosso extensógrafo, que é a ferramenta usada para medir a qualidade da farinha e o comportamento de estiramento da massa. Nós usamos uma amostra da massa que é colocada num gancho que vai em direção para baixo até que a massa se rompa. De acordo com esses dados, nós observamos mais resistência esse ano comparado à média de 5 anos, mas menor que a do ano passado. A extensibilidade estava alinhada com a média do ano passado e de 5 anos. Finalmente, vamos discutir e usar os dados para a safra de Hard Red Winter 2021 da região do Golfo. Vou reiterar que esta safra é muito versátil e tem muitos usos. Quando nós avaliamos os dados de panificação, demonstra, então, um volume de pão bastante impressionante, com a média deste ano de 867 centímetros cúbicos, comparado à média de 5 anos de 852. Este número, então, indica que o volume do pão é aceitável para diferentes tipos de pão. Para resumir, a safra de Hard Red Winter 2021 tem uma ampla gama na qualidade, também com menor teor proteico em função da maior produtividade, mas ainda assim com uma capacidade de produzir bons produtos finais e volumes de pão aceitáveis. Avaliamos também as características de moagem e de sanidade do grão com pesos de hectolitros semelhantes aos que nós já tínhamos visto. É uma safra muito sadia e funcional. Foi um prazer apresentar estes dados a todos e espero que no futuro possamos conversar sobre isso pessoalmente. Muito obrigada e se houver alguma pergunta, por favor, falem com nossos especialistas da US Wheat Associates.